Vou sentar aqui à frente. Eu vou apresentar rapidamente o que está por trás da nossa proposta, que já foi distribuída para todos vocês através do documento eletrônico. E aí eu vou fazer isso de um modo relativamente rápido e apontar o motivo pelo qual a gente acha que pode ser uma boa opção para o Instituto, quais são as nossas concepções relacionadas com o Instituto e um pouco sobre listar umas propostas que podem ser foco do debate de hoje. Então, a nossa apresentação tem 3 itens. Primeiro, quem somos, que vai subsidiar a nossa por que estamos aqui como candidatos a essa atividade de direção do Instituto, e as nossas concepções que derivam muito do repertório que nós temos na universidade. Então, para quem não nos conhece, eu suponho que já veio e ainda que existem, de fato, alguns estudantes mais recentes no Instituto. Eu e o Chavo estamos aqui na UFBA desde mais ou menos 1994, 95. Nossa formação é em Ciências Biológicas. Eu tive um histórico de fazer pós-graduação em Zoologia, tanto mestrado como doutorado, Chavo em Educação, tanto mestrado como doutorado, e temos também pós-doutoramento na Europa em áreas distintas. Essa trajetória dentro da UFBA, no próximo slide, na verdade, desde o começo, ela teve uma atividade que estava relacionada com grande parte das atividades que se fazem dentro da UFBA, que são as atividades físicas e as atividades administrativas. Eu vou passar então a falar um pouco sobre esse histórico, porque na verdade, em grande parte, é com base nesse histórico que a gente considera que a gente tem uma proposta que pode ser interessante. Então, pode voltar, por favor? Não, voltar, por favor. Isso. Então, do ponto de vista do ensino, nós entramos aqui na universidade como professores ainda, concluindo o doutorado, e nesse sentido a gente estava associado ao ensino da graduação, principalmente, e desde lá até hoje continuamos nesse tipo de atividade, com a formação dos cursos de pós-graduação daqui da UFBA, um pouco antes, com o nosso credenciamento de cursos fora da UFBA em outros estados, em outras cidades. Nós ingressamos no ensino de pós-graduação também, e com o desenvolvimento da nossa carreira acadêmica, passamos a também atuar na pós-graduação, não só em outras universidades do Brasil, mas também em outras universidades de outros países. Desde o começo também nós tivemos envolvimento grande com pesquisa, com formação de pessoal de pesquisa e com atividades de extensão. Essas atividades no começo estavam relacionadas com captação de recursos para a formação de grupos de pesquisa, criação de grupos de pesquisa, e ao longo do tempo, com o desenvolvimento dessas atividades, ambos ingressamos no sistema do CNPq como bolsista de produtividade e conseguimos, em função disso, também captar mais recursos, desenvolver projetos mais integrados, e temos várias colaborações, tanto no Brasil como em outros países, que são desenvolvidas, no momento, foram desenvolvidas recentemente. Próximo, por favor. Na área mais relacionada com extensão, eu procurei trazer para cá não as atividades mais tradicionalmente associadas com extensão, como palestras, cursos e assim por diante, mas eu procurei trazer aqui uma informação de que nós, desde a nossa atividade, nos envolvemos também com extensão, e ao longo do amadurecimento dessa nossa concepção de extensão, a gente passou a desenvolver atividades que são atividades de resolução de problemas em contato com a sociedade, que são, na verdade, eu vou ter a oportunidade de falar, eu acho, um pouco mais para frente, durante as atribuições, uma concepção de extensão que nos parece interessante. Então, essas atividades de resolução de problemas em colaboração com setores da sociedade incluiu o contato e atuação conjunta com escolas públicas, com setores ambientais, como o IBAMA, Secretaria do Meio Ambiente, com o Ministério Público Estadual, com empresas como o DENIT, Petrobras, e assim por diante. Do ponto de vista do resultado da nossa carreira científica, nós passamos a ter uma certa penetração também em uma série de setores do governo, ou de fundações de apoio, que estão relacionadas com assessoria científica. Então, a gente já participou de várias atividades junto ao MEC, Ministério do Meio Ambiente, CAPES, CNPq, no caso da CAPES, na avaliação de cursos de pós-graduação, por exemplo, no CNPq, como avaliação de editais e de projetos, além de participação em FAPES estaduais, tanto da Bahia como de outros estados, e internamente na UFBA, no PIBICS e no PIBIEX, além de a gente ter uma atuação grande também relacionada com periódicos. Na nossa experiência administrativa também é bastante ampla, nós tivemos uma opção de atuação em vários níveis da universidade, que passa desde comissões da reitoria até órgãos superiores como a CONCEP, que é uma extensão, participação durante muito tempo na congregação, coordenação de programas de pós-graduação, em colegiados de pós-graduação, na PUB e assim por diante. E a gente tem, o que eu acho que é uma coisa importante também do ponto de vista do que a gente pleiteia, temos um histórico de participação muito grande na produção de documentos importantes do estudo de biologia, que são documentos de estruturação, que incluem a criação do programa de pós-graduação em ecologia, a produção do PDI, que era o Plano de Desenvolvimento Institucional para o período 2008-2011, participação no projeto de espaço físico do Instituto, que não foi implementado, participação na produção do projeto do REUNE, do Regimento de Estudo de Biologia, no projeto de melhoria de graduação,
no projeto do anexo didático, no projeto do PEC-Bio, do CRA, no projeto de rede de pós-graduações aqui do Instituto, que foi submetido recentemente para a CAPES. Então, isso demonstra também uma atividade grande e intensa de planejamento institucional. Isso faz com que a gente tenha tido, durante as nossas carreiras, uma quantidade muito grande de interações, tanto dentro da universidade, com pares internos, como com pares externos e fora do Brasil, o que nós consideramos que seja uma diversidade de experiências interessantes que nos permite conceber o Instituto de Biologia e o seu papel dentro da universidade, não só olhando para a universidade, mas comparando a nossa posição com outros setores do sistema acadêmico. E essas nossas concepções, nós acreditamos, elas são compartilhadas por uma série de colegas nossos, sejam eles professores, estudantes ou funcionários, e a gente acha também que muitos dos professores, funcionários e estudantes não conhecem muito bem essa nossa trajetória, a nossa proposta, e a gente espera que aquelas pessoas com interrogação aqui possam ser captadas ou cooptadas para próximo dessa proposta, porque a gente acha que é uma proposta que tem uma boa chance de funcionar. Quais são as nossas concepções? Primeiro, sobre o estudo de biologia nas suas relações internas. A gente reconhece e acha interessante, bom, que nos últimos 10 anos, principalmente, o estudo de biologia teve uma tendência de melhoria muito importante dos seus indicadores em vários aspectos. Os aspectos de qualidade de ensino, na quantidade de vagas, na pós-graduação, assim em pesquisa, na formação de grupos, assim por diante. Mas a gente considera que essa tendência de crescimento ela deve ser maximizada e a gente deve sofrer uma inflexão nos próximos anos, que são próximos anos importantes do ponto de vista do Instituto, como eu vou falar um pouco mais para frente. Então a gente encara que esses indicadores do bio, eles podem sofrer uma inflexão importante a partir do ano que vem, a depender de como for a gestão do Instituto. Nossa concepção mais geral a respeito de como essa gestão pode funcionar é que o melhor jeito de dar passos mais rápidos e mais eficientes para frente é através de um sistema de diagnóstico, planejamento, execução e avaliação. Então, na verdade, todas as atividades que a gente propõe têm uma lógica de espiral, que é diagnosticar os limites e oportunidades que estão relacionadas com a nossa atuação no Instituto, desenvolver um plano que inclua metas e estratégias para conseguir superar os limites e aproveitar as oportunidades, executar esses planos, e aí depende de tenacidade, né? Você não pode largar a carne seca, né? Tem que ficar segurando até o negócio acontecer. E tem que ter memória também, não se pode esquecer daquilo que foi planejado, que é uma coisa que tem acontecido com uma certa frequência. E é muito importante que haja uma avaliação, não só dos resultados, mas também dos processos de fazer esse ciclo, de modo que o próximo ciclo seja um ciclo num plano superior a esse e que permita uma progressão mais veloz. A gente também considera que não tem como fazer esse sistema, que não seja um sistema que seja mediado e que seja proposto através da participação da comunidade como um todo. Então, as metas do Instituto devem ser as metas que emergem da comunidade e a direção tem o papel de estimular essa discussão e depois de tentar fazer com que essa execução seja bem sucedida. E para que isso funcione de modo adequado, as pessoas se sintam parte não só da projeção de metas, mas também da percepção de que as metas foram alcançadas ou que não foram por algum motivo. É importante que haja transparência no processo inteiro, desde do diagnóstico até o processo de avaliação. E é isso que a gente acha que deve implementar. Eu botei essa imagem aqui que eu achei bem interessante, porque ela mostra esse sistema de espiral, que é o que a gente concebe, e mostra que esse espiral permite que, planeja que o Instituto possa melhorar de qualidade cada vez mais, que essa melhoria não está necessariamente restrita a um aumento da qualidade num setor particular, ou por um conjunto de pessoas, então tem espirais paralelas ali, e em cada um daqueles passinhos de cada espiral, tem espirais pequenas, que nessa metáfora que eu estou desenvolvendo aqui, é a metáfora de que essas são as pessoas do Instituto. Quer dizer, quando você faz parte de um sistema que está em melhoria, você pode ser cooptado para participar dessa melhoria e você próprio pode utilizar essa experiência para melhorar pessoalmente e se integrar ao sistema. Então essa metáfora que eu me inspirei no Woody para pegar metáforas que possam transmitir informações de modo bacana, sobre o que a gente está pensando de modo mais global, procura dizer isso. Agora, isso demanda uma alteração de cultura, e é isso que a gente gostaria de fazer, principalmente nesses 4 anos, conseguir desenvolver esse tipo de sistema para alterar a cultura do Instituto e fazer com que a gente seja mais eficiente do que a gente tem sido, e permitir que haja uma inclusão maior das pessoas em função da transparência. Próximo. Do ponto de vista da relação do IBIO com o UFBA, a gente considera que a gente tem uma grande contribuição na UFBA, só que a visibilidade das nossas ações é relativamente pequena e a nossa força política é menor ainda. E a gente tem que mudar esse panorama para poder, inclusive, ter mais apoio institucional para poder fazer as coisas que são necessárias para a melhoria do Instituto. Então a gente gostaria de contribuir para que haja maior contribuição do Instituto para a UFBA, mas também para que haja maior visibilidade daquilo que a gente faz, o que nos dá mais força política para a gente poder, junto à administração central, resolver os nossos problemas. Próximo.
Quanto à relação entre Instituto e sociedade, a gente acha que é importante também o Instituto relacionar-se mais organizadamente, mais institucionalmente com a sociedade, o que permite também aumento da relevância social do Instituto, a percepção dessa relevância, que tem a ver com a visibilidade e com a penetração, um maior aporte de recursos, a melhoria da formação dos estudantes e a produção de conhecimento. Próximo. Para finalizar, alguns tópicos quentes que acho que são potenciais tópicos para a gente discutir aqui, que a gente considera que são tópicos quentes para que tem a ver com as nossas concepções para o Instituto. Do ponto de vista geral, é importante fazer um PDI para os próximos 4 anos, no começo da próxima direção. Então, aquele sistema de tirar da comunidade as informações para poder planejar os próximos 4 anos é importante que seja feito rapidamente. Estabelecer um sistema de transparência para que as pessoas saibam, participem, saibam o que está acontecendo e implementar o seminário de avaliação que vão permitir que a gente saiba se as coisas estão funcionando e adeque às nossas direções. Próximo. Quanto ao ensino de graduação, está lá no nosso plano, e eu não vou ter tempo de falar aqui, mas a gente considera que tópicos quentes são integração de componentes curriculares, aproximação dos estudantes do contexto profissional e melhoria das condições da oferta do noturno. Quanto ao ensino de pós-graduação, a gente acha que é importante absorver novos doutores da casa nos cursos de pós-graduação, ampliar a articulação dos programas e discutir uma reconfiguração dos nossos programas em frente à modificação da área de biodiversidade. Próximo. Do ponto de vista de pesquisa e extensão, acho que a gente precisa, a extensão é a bola da vez no sistema nacional, a gente precisa articular pesquisa e extensão, potencializar o desenvolvimento de docentes em pesquisa e extensão, formando redes como docentes da própria casa, que é uma coisa que a gente pode fazer internamente, e redesenhar o apoio administrativo e gestão de projetos que deve crescer exponencialmente nos próximos 4 anos. Do ponto de vista de administração e relações institucionais, a gente tem que implementar o procedimento rapidamente e avaliar de modo a ter as dificuldades que vai ter para implementar, para resolvê-las, articular academicamente o Instituto com outras unidades da universidade para poder ter peso maior frente à administração central, dar visibilidade aos nossos indicadores e aumentar a interlocução com a administração central de modo mais eficiente. Quanto ao pessoal, a gente apoia, pretende apoiar no consumo a proposta de estudos contínuos, que a gente considera que são mais eficientes para o funcionamento do Instituto, que avaliasse as atividades dos servidores compatibilizando as respectivas qualificações com as demandas do IBIO e diagnosticar as dificuldades dos docentes e tentar propor melhorias dessas condições para aumentar a sua capacidade de explorá-las. Obrigado pela atenção, foi um pouquinho de tempo, acho que aguardo as perguntas para poder aprofundar um pouco mais cada um desses tópicos aqui, a visão global, e se vocês ficarem convencidos do nosso potencial, por favor, apareçam para votar, porque a eleição depende de vocês. Obrigado.